Olá, gente, tudo bem? Sejam bem-vindos à Escola Bíblica Modular. Hoje estaremos falando sobre os evangelhos. Solta a vinheta. Então, gente, hoje a nossa aula é sobre os evangelhos. Mas antes de a gente começar a falar sobre o nosso tema, vamos falar um pouquinho sobre a nossa revista. Vocês que estão acompanhando as aulas provavelmente já têm a sua revista em mãos. E se você chegou até aqui, provavelmente você tem um QR Code ou você entrou para algum link do vídeo, né? Mas eu vou explicar alguns pontos aqui principais da revista, só para você compreender a ideia. Primeiro, são 4 lições para 4 domingos. Aqui do lado da lição, a gente tem o QR Code da lição. Esse QR Code vai te mandar para o canal no YouTube, mas também tem o nome da lição, você pode digitar o nome no Google, no YouTube e encontrar a lição. Aqui nós temos algumas partes da lição que são interessantes, tipo texto para lembrar. A ideia é esse texto, é um texto para você decorar mesmo. É um texto que tem um valor, um sentido com a lição que a gente está falando. Não temos aqueles textos para ser lido todo dia na semana, mas temos um texto para ser decorado. Então na aula a gente vai falar sobre isso e recitar o texto, né? Que é interessante para a gente ir adicionando mais textos ao nosso conhecimento, não é? Para reflexão, toda lição vai ter essa pequena parte para reflexão. É uma pergunta que não necessariamente precisa de uma resposta. É para você pensar sobre isso. Aí nós temos algumas partes como saiba mais, são links para vídeos, para aprofundamento de algum assunto específico. Nós vamos ter também aqui o lendo e compreendendo, que vai ser uma parte da revista onde a gente vai falar especificamente sobre interpretação, né? Então, sobre algumas coisas relativas à interpretação. Aqui na aula a gente vai falar um pouquinho sobre isso. E no fim aqui nós temos as atividades, não é? São atividades simples para a revisão da lição, mas é interessante que vocês façam elas para fixar na mente, né, aquilo que foi lido e estudado. Ok? Vamos agora entrar propriamente na lição. A gente vai falar sobre os evangelhos, né? Nós temos 4 evangelhos, são os 4 primeiros livros do Novo Testamento: Mateus, Marcos, Lucas e João. A palavra evangelho vem do grego euangélio, que significa boas novas, boa notícia. E a ideia é que a boa notícia é que aquele Messias prometido no Antigo Testamento, o Salvador, ele veio, o reino de Deus veio. Então, a ideia ali é que o Novo Testamento traz a revelação da boa notícia de Deus. Então, esse é o Evangelho. Ele não é uma simples biografia, por isso que a gente vai chamar de evangelhos, esse estilo aqui dos 4 primeiros livros, porque ele não se foca tanto na vida de Jesus, mas sim no seu ministério, que faz parte da sua vida, mas não é a sua vida completa, porque a gente tem alguns relatos do nascimento de Jesus, algumas partes ali da sua infância, adolescência, mas grande parte da sua vida é ignorada, e a gente já chega na questão do ministério de Cristo, porque a ideia dos evangelhos é apresentar a mensagem que Cristo trouxe, através das suas palavras e das suas ações, e apresentar o que ele fez na cruz. Então, os evangelhos eles são um estilo bem específico de literatura. São 4 livros, né, que narram a mesma história. Eles narram a mesma... Eles trazem a mesma mensagem. Desses 4 livros, 3 deles são bem parecidos, que são o Evangelho de Mateus, de Marcos e de Lucas. Eles são chamados de sinóticos, que é uma palavra que tem o significado de ver juntamente. E a ideia de ver juntamente é porque eles apresentam eles são muito parecidos, é como se contassem as mesmas histórias. E o Evangelho de João, ele é bem mais diferente desses 3. Tem um quadro que está aqui na revista que diz o seguinte, que de narrativas exclusivas do Evangelho, Marcos tem 7%. Marcos ele é tido como o Evangelho que foi a fonte de Mateus e de Lucas, né? Por muitos estudiosos. Então, ele é um Evangelho que quase tudo que tem nele tem nos outros Evangelhos. E comparando com ele, temos João, por exemplo, que 92% do seu conteúdo é exclusivo. Então, quando você lê Mateus, Lucas e Marcos, você vai ver que tem uma narrativa muito parecida. Muitas histórias são iguais. Quando você lê João, você vai ver que tem uma diferença muito grande. A maioria das coisas que está narrada em João não estão narradas nos outros. Claro que tem algumas histórias que estão nos 4 evangelhos, mas a maioria das histórias de João, por exemplo, não está. Então, isso é interessante, essa diferença entre os sinóticos, que são Mateus, Lucas e Marcos, e o Evangelho de João.
A mensagem do Evangelho é o reino de Deus, né? Cristo fala várias vezes sobre a questão do reino, que é a ideia que a gente vai ver nas cartas, por exemplo, do Evangelho, da salvação pela graça. É a mesma coisa, só que falado de forma diferente. Então a mensagem dos 3 evangelhos é a mesma, que é essa que eu já disse, do Messias que veio, o Salvador do mundo. Então, a ideia de que o Evangelho tanto apresenta essa questão, como também quando chama a gente a ter uma resposta àquilo que Jesus fez. Sendo dessa forma, a diferença entre os 4 evangelhos não está no seu conteúdo, não está no que eles querem apresentar, mas na forma como eles apresentam. Então, cada evangelho tem uma especificidade daquilo que ele quer apresentar, no público que ele quer alcançar. Por exemplo, um outro quadro que também tem aqui na revista, apresenta essas diferenças. Por exemplo, o Evangelho de Marcos, ele tem um alvo gentios são aqueles que não são judeus, romanos. E ele apresenta um Jesus que é um servo. Servo, na língua grega, ali, doulos, escravo. O Império Romano tinha mais de 1 milhão de escravos, só em Roma ali. Então, tipo assim, a escravidão era algo conhecido. Então, aquele que serve e que trabalha, traria uma mensagem clara à mente do leitor gentil romano. O texto principal de Marcos é Marcos 10, 45. A ideia ali do Jesus servo é apresentada claramente no Evangelho de Marcos, quando a gente vai pegar para ver o início dele ali, como Jesus sempre está fazendo coisas. O Evangelho de Mateus ele apresenta Jesus para os judeus. Então, ele apresenta Jesus como Messias, o rei ungido. Então, ele apresenta Jesus como cumprimento daquela promessa no Antigo Testamento. Lucas apresenta o Jesus para os gentios gregos, né? E a ideia principal ali é o Filho do Homem, ele quer apresentar Jesus como verdadeiro homem. E João quer apresentar Jesus aos cristãos como verdadeiro Deus. Então, a ênfase é diferente, a mensagem é o Evangelho. Para demonstrar essa diferença, a gente pode ver pela questão da genealogia. Né? No início ali de cada evangelho tem a genealogia. Marcos não tem genealogia, justamente porque ele quer apresentar um servo. Um servo não importa de onde que ele veio, importa que ele faz coisas. Mateus já começa a sua genealogia de Abraão. Ele quer mostrar que Jesus está ligado à aliança abraâmica ali. Ele quer ligar Jesus passando pela genealogia de Davi. Ele quer mostrar que Jesus é tanto um judeu, tanto um Messias, mas também ele é descendente de Davi. Ele é o rei davídico prometido. Outra coisa, Lucas ele vai apresentar Jesus ligando ele a Deus, no final da sua genealogia, mas também ligando ele a Adão, porque ele quer apresentar Jesus como aquele que é o Filho do homem, o verdadeiro homem. E já João começa a sua genealogia no céu. Ele quer mostrar Jesus como o verdadeiro Deus. No princípio era o Verbo. Então, cada um dos enfoques traz uma perspectiva sobre Jesus. Lendo todos os evangelhos, a gente tem uma imagem completa. Continuando aqui, a gente tem alguns abismos culturais aqui, temporais, autorais, linguísticos e literários, quando a gente vai ler o Novo Testamento. Por quê? Primeiro, é uma outra cultura. Um livro escrito há 2000 anos, com autores que já morreram, em uma outra língua, em estilos literários que às vezes a gente não conhece, em um local que não é o nosso local, e é um livro também espiritual. Por isso a gente tem que se esforçar cada vez mais para compreender corretamente as imagens ali apresentadas. Aqui na revista a gente tem a questão do lendo e compreendendo para explicar um pouco mais as diferenças entre esses estilos literários que tem no livro para a gente aprender um pouco mais. Os estilos literários que são contidos nos evangelhos são narrativas, parábolas, proféticos e poesias. Então a gente tem que buscar compreender bem a diferença entre eles para entender. Coloquei aqui só para a gente finalizar uma comparação entre 2 textos. Né? Em Mateus 13:42 fala que e os lançarão na fornalha acesa, ali haverá choro e ranger de dente. Em Mateus 25:30 fala, e o servo inútil, lançai-o para fora nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. Como que pode haver um inferno de fogo e de escuridão ao mesmo tempo? Então, logo, são figuras apresentadas ali que não devem ser tomadas literalmente. Então, a gente tem que buscar compreender as figuras de linguagem, os estilos literários, para melhor entender os evangelhos e aprender a aplicar isso na nossa vida. Então, por isso é só isso. Por hoje é isso. Então, vamos continuar na próxima aula. Estamos chegando ao fim de mais um vídeo. Gostaria de agradecer a você que chegou até aqui.
Que o Senhor possa continuar te abençoando, te dando discernimento, vontade de estudar. Quero que você possa continuar se aprofundando na palavra do Senhor, lendo a lição, lendo os textos bíblicos. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva aqui, curta o vídeo, compartilhe com alguém e que a gente possa estar novamente reunindo no próximo vídeo. Nos siga também nas nossas redes sociais e até!